Olá pessoal, vamos resolver aqui o exercício 8.4 lá do livro de exercício. A empresa de telecomunicações, Telefonic, dedica-se à prestação de dois serviços principais. Quais são esses serviços? Chamadas locais A, com a receita líquida de 790.715, concertos em domicílios B, com a receita líquida no período de 994.620. Então, temos aqui a empresa de telecomunicações Telefonic, dedicando-se à prestação de dois serviços. Então, ela tem dois objetos de custeio ou de custos. Serviço A, chamadas locais, e serviço B, concertos em domicílio. Em determinado período, os custos diretos foram os seguintes. Foram constatados os seguintes custos diretos. Então, como custos diretos, nós vemos aqui o seguinte. O serviço A, que são as chamadas locais, não apresentou depreciação, mas apresenta salários e encargos sociais do pessoal, 200 mil, depreciação da planta básica, 100 mil, material para reparos, fios de cobre, ferramentas, 45 mil para o serviço B e energia elétrica, 150 mil para o serviço A. A depreciação ela não tem no serviço A, mas tem 80 mil no serviço B. Salários e encargos tem 200 mil em A e 120 mil no serviço B, que são os concertos em domicílio. A depreciação da planta básica somente em A, que são as chamadas locais. Os concertos em domicílio, como é um serviço externo, não tem a depreciação da planta básica. Material para reparos, não tem no serviço A, mas tem no serviço B. E a energia elétrica somente no serviço A, não tem no serviço B. Os custos indiretos comuns, mas é bom interessante aqui nós fazermos o seguinte. Qual é o total dos custos diretos? 155 mil, mais 100 mil, mais 200 mil. Então, os custos diretos de A somam 455 mil. E os custos diretos de B, 45 mais 120 mais 80, 245 mil. Portanto, nós temos aqui os dois serviços, suas respectivas receitas e seus custos diretos totais. Agora vamos para os custos indiretos. Os custos indiretos comuns aos dois serviços foram de 500 mil para o mesmo período. Então, o que foi que aconteceu aqui? Por meio de entrevistas, análise de dados na contabilidade, etc., verificou-se que os custos indiretos referiam-se às seguintes atividades. Então, observem que nós temos aqui 1, 2, 3, 4 atividades. Temos aqui 4 atividades. E para essas 4 atividades, nós verificamos aqui o seguinte, que existe uma lista de direcionadores. Selecionar apenas os mais adequados a essas 4 atividades. E aí nós observamos o seguinte aqui. Para o serviço A, chamadas locais, existe esse direcionador aqui, número de horas de manutenção preventiva. Esse direcionador de custos, ele é a causa do consumo de custos em alguma atividade. E ele mostra 1.000 horas para o serviço A e 5.000 horas para o serviço B. Número de pedidos de manutenção corretiva também é um direcionador que mostra a relação causa e efeito desses dois serviços em alguma atividade. São 5 pedidos para A e 20 para B. Tempo dedicado pelos supervisores, nós observamos que o serviço A consumiu 25% do tempo dedicado aos supervisores e o serviço B 75%. Número de defeitos detectados e corrigidos, serviço A foram detectados e corrigidos 10 e no serviço B, número de defeitos detectados e corrigidos 40. Números de pontos de inspeção de controle de qualidade foram
20 para A e 80 para B. Quantidade de concertos realizados. Não houve nenhum em A, porque não há concerto em A. A é somente as chamadas locais. Agora B, como há concerto em domicílio, foram 300 quantidade de concertos de domicílios realizados. E a quantidade de minutos de uso, A, 30.000 e B, 0. Feito isso, a gente vai observar aqui o seguinte. A gente vai fazer aqui uma correlação. Verificar que para que essas atividades aqui fossem custeadas, houve algum direcionador. E aí a gente pergunta, qual foi o direcionador que provocou o consumo de 150.000 nessa primeira atividade aqui, realizar manutenção preventiva dos equipamentos? Que direcionador é esse? Eu tenho aqui a atividade 1, 2, 3 e 4. Mas essa primeira atividade aqui, realizar manutenção preventiva de equipamentos, tem como direcionador o número de horas de manutenção preventiva. Então, esses 150.000 aqui, consumidos pela atividade A, foram oriundos desse número de horas de manutenção preventiva que provocaram esse consumo de 150.000 nessa primeira atividade aqui. Então, número de horas de manutenção preventiva é o direcionador da atividade 1, que a gente numerou aqui, 1. Nós colocamos aqui essa identificação aqui, 1, 2, 3, 4. A segunda atividade, realizar manutenção corretiva de equipamentos. Realizar manutenção corretiva, gente, ó. Corretiva. Nós já temos aqui a correção. E aí a gente fica na dúvida. Qual seria aqui o direcionador dessa segunda atividade? Muitos imaginam o número de pedidos de manutenção corretiva. Mas o que pode provocar o consumo de 180.000 nessa atividade, realizar manutenção corretiva? Esses 180.000. É o número de pedidos de manutenção corretiva ou o número de defeitos que já foram detectados e corrigidos? Fica essa dúvida. É o número de pedidos de manutenção corretiva ou o número de defeitos que foram detectados e corrigidos? Claro que é o número de defeitos detectados e corrigidos. Então, esse daqui é o direcionador. Mas, Valdemir, por que não pode ser o número de pedidos? Porque aqui é um pedido. Esse pedido pode haver uma correção ou não, uma detecção ou não. E vejam que houve 5 pedidos de manutenção, mas na verdade foram detectados quantos defeitos? 10. E corrigidos quantos? 10. Aqui foram 20 para o serviço B. Número de pedidos 20. Foram detectados e corrigidos quantos? 40, o dobro. Então, quem provoca o consumo de recursos nessa atividade, realizar manutenção corretiva de equipamentos, é esse aqui. O direcionador é esse, número de defeitos detectados e corrigidos. A terceira atividade, supervisionar serviços. Qual seria o direcionador aqui? O tempo dedicado pelos supervisores. Tempo dedicado pelos supervisores. Essa segunda atividade aqui, 3. Esse aqui, ó, tempo dedicado pelos supervisores é o que provoca o consumo de 70.000 nessa atividade, supervisionar serviços. E a última, controlar a qualidade dos serviços. Controlar a qualidade dos serviços, qual foi o custo dessa atividade? 100.000. E aí a gente observa, qual desses direcionadores aqui mostrou a causa de 100.000 nessa quarta atividade? Quantidade de minutos ou quantidade de concertos realizados em domicílios? Ou número de pontos de inspeção de controle de qualidade? Número de pontos de inspeção de controle de qualidade. Então veja o que a gente fez aqui. A gente selecionou apenas os mais adequados às atividades. E os outros? Número de pedidos de manutenção corretiva. Não tem nenhuma associação com uma dessas 4 atividades. Existe a possibilidade de um único direcionador ser a causa de 1, 2, 3 ou mais atividades. Mas no nosso caso aqui,
Não tem atividade aqui que correlacione. Número de pedidos de manutenção corretiva, não tem. Quantidade de consertos realizados no domicílio, também não. E quantidade de minutos. Não tem nenhuma atividade que se adeque a esses outros direcionadores. Eles não existem? Existem. Mas não provocaram consumo. Pelo menos para essas 4 atividades. Então temos aqui 1, 2, 3 e aqui o quarto. E a gente faz essa correlação. E aí ele pede o valor dos custos indiretos segundo o rateio, com base no custo direto. O valor dos custos indiretos rateando com base nos custos de mão de obra direta. E a letra C pede segundo a visão do custeio ABC. Então observem que as letras A e B seguem o custeio tradicional. O custeio tradicional. A e B, a metodologia aqui é a metodologia do custeio tradicional, ou seja, o foco é nos produtos e o instrumento utilizado é o rateio. E a letra C pede com base no custeio baseado em atividades. Então, e a letra D, o valor e o percentual de lucro bruto de cada produto em relação à receita, segundo cada uma das 3 abordagens. Então vamos resolver esse exercício aqui. Vamos começar pelas letras A e B. Vejamos o que é que ele pede. A gente coloca essa planilha aqui para poder facilitar a nossa resolução simples. Vejam, a letra A pede para calcular o valor dos custos indiretos de produção por tipo de serviço segundo o rateio com base no custo direto, custeio tradicional. Então eu vou ratear aqui o seguinte, eu vou ratear 500 mil, que é o valor dos custos indiretos, vou ratear aqui 500 mil, olha só, tendo como base, como proporção, o custo direto total de cada produto. Qual é o custo direto total de A? Vejam aqui, 455 mil. O custo direto total de A é esse aqui, gente, ó, 455 mil. E o de B? 245 mil. Isso aí vai totalizar para a gente quanto? 700 mil. Quais são as proporções aqui? Que eu vou ter que ratear 500 mil, tendo como base de rateio o custo direto total de cada produto. Então, eu posso informar que eu tenho 100%, 455 mil de 700 mil representa quanto em percentual? Ora, 455 de 700, eu pego 455, divido por 700, multiplico por 100, eu vou ter um percentual de quanto aqui? De 65%. 245 representa quanto de 700? 35%, na verdade. 35%. Isso aqui, fechando, 100%. Ora, vou distribuir 500 mil proporcionalmente. 500 mil proporcionalmente ao custo direto total de cada produto. E quais são as proporções? 65% de 500 mil vai para A, o que vai corresponder a quanto? A 325 mil, ou seja, 65% de 500, 325 mil para A. B vai consumir quanto de 500 mil? 35%, o que vai corresponder a quanto? A 175 mil. 175 mil para B. Então observem que se nós distribuirmos os 500 mil com base no custo direto total de cada produto, o serviço A absorve 325 mil e o serviço B, que são as chamadas, como é que eu diria, chamadas locais não, consertos em domicílio, 175 mil. Olha a distribuição. Então A absorve mais. Se nós mudarmos aqui o chip, mudar o chip é mudar o contexto aqui. E em vez de utilizar o custo direto, utilizar o custo de mão de obra direta. Vamos mudar o julgamento, mudar a opinião. Em vez de adotar o custo direto como base de rateio, não é? O custo direto, vamos trabalhar a mão de obra direta. E aí a gente pergunta, qual é a mão de obra direta de A?
A mão de obra direta de A, já que aqui são os custos diretos, salários e encargos pessoais, aqui é mão de obra direta. A mão de obra direta de A é quanto? 200 mil. A mão de obra direta de B, 120 mil. Totalizando aqui, 320 mil. Eu vou distribuir quanto de custos indiretos? O mesmo montante de antes. 500 mil. Ora, vou distribuir 500 mil com base no custo de mão de obra direta total de cada serviço. Ora, eu tenho que saber aqui qual é o percentual. Eu sei que aqui tem 100%. 200 de 120 corresponde a quanto? A 62,5%. 120 de 320 corresponde a quanto? A 37,5%. Então, eu vou distribuir 500 mil proporcionalmente a esses dois percentuais. Então, A vai receber quanto de 500 mil? 62,5%. 62,5% de 500 mil corresponde a quanto? A 312.500. B vai receber quanto de 500 mil? 37,5%. 37,5% de 500 mil corresponde a quanto? A 187.500. Com isso, a gente distribui os custos indiretos de 500 mil, esse montante aqui, ó, esse montante de 500 mil, para os serviços A e B, conforme o custo direto total de cada serviço, e a gente viu aqui a proporção, e agora aqui na letra B a gente distribui os 500 mil para A e para B com base no custo de mão de obra direta. E aí vocês observam que quando a gente muda a opinião, em vez de utilizar o custo direto e passa a utilizar a mão de obra direta, o serviço A ele já absorve um pouco menos de custo indireto e o serviço B um pouco mais, contanto que os dois totalizam os 500 mil. Então isso aqui é uma demonstração de que quando você altera o critério de rateio, você altera também a composição do custo indireto de cada produto, do custo indireto total de cada produto, alterando naturalmente o custo total. Isso é subjetivo e muitas vezes arbitrário. Então aqui está a letra A e B. A letra C, ela pede a visão do custeio baseado em atividade. Mas para calcular pelo ABC, a gente tem uma lista de tabelas. E as tabelas são as seguintes. Primeiro, a gente vai definir qual é o direcionador das atividades. A atividade de realizar manutenção preventiva de equipamentos, nós vimos que ela custa 150 mil. E qual foi o direcionador dela? O primeiro, número de horas de manutenção preventiva. É o primeiro aqui, ó. Número de horas de manutenção preventiva. Realizar manutenção corretiva de equipamentos. Qual foi o direcionador aqui? A gente escolheu qual? O 2. Número de defeitos detectados e corrigidos. Exatamente isso. Número de defeitos. Número de defeitos. Defeitos detectados e corrigidos. Supervisionar serviços. Qual foi o direcionador dessa terceira atividade aqui, ó? Supervisionar serviços, que a gente escolheu. Supervisionar serviços. Foi o terceiro. E quem é o terceiro? Olha ele aqui, ó. Tempo dedicado pelos supervisores. Tempo dedicado pelos supervisores. E a última, controlar a qualidade do serviço, que foi a de número 4, ela vai ter como direcionador número de pontos de inspeção de controle. Números de pontos.
de inspeção de controle. Bom, identificamos aqui, definimos aqui o direcionador de custos de cada uma das atividades e agora vamos seguir com as próximas tabelas, os próximos quadros. Vejamos qual é o próximo passo. O próximo passo agora é verificar essas proporções aqui estabelecidas. Vejamos como é que isso vai ficar. A gente definiu aqui os direcionadores de cada atividade, mas a gente tem que saber qual é o esquema que a gente monta, que a gente vai trabalhar para essa questão. Qual é o esquema aqui do ABC, do custeio ABC? Observe o seguinte, gente, ó. Lá na aula teórica, vocês ouviram o seguinte, que nós temos aqui um custo indireto de produção de quanto? De 500 mil, observem, ó, de 500 mil. E aqui eu tenho elencadas, olha só, atividade 1, que custa quanto? 150 mil. Temos aqui a atividade 2, que custou quanto? 180 mil. A atividade 3, que custou quanto? 70 mil. E a atividade 4, que custou quanto? 100 mil. Olha o esquema que a gente está fazendo aqui. Vejam que essas atividades, elas já vieram custeadas. Qual é o foco do esquema ABC? Esses 500 mil, eles serão consumidos por essas 4 atividades. Observem, 500 mil será consumido por essas 4 atividades. E essas atividades serão responsáveis pelo custo de 2 serviços. Serviço A e o serviço B. Então, observe que nós temos aqui 2 serviços que naturalmente serão custeados por essas 2 atividades. Então, o que acontece? Essas atividades, como elas já vieram custeadas, o primeiro direcionador, o direcionador de primeiro estágio, já aconteceu. Eu tenho aqui, ó, o direcionador de primeiro estágio. Como é que a gente denomina aqui esse direcionador de custos? Ele é um direcionador de recursos. Esse direcionador de primeiro estágio é um direcionador de recursos. Qual é o papel dele? Custear as atividades. Pegar esses 500 mil que foram consumidos por essas 4 atividades. E aí no total a gente vai perceber que essas 4 atividades aqui vão somar quanto? 500 mil. Então o primeiro direcionador já veio definido, direcionado. O que a gente está buscando aqui agora é o direcionador de atividade. Porque vejam, esses 500 mil aqui, esses 150 mil aqui foram consumidos por A e por B. 180 mil foi consumido por A e também por B. 70 mil foi consumido por A, também por B. 100 mil foi consumido por A e também por B. Então, isso aqui foi causado pelo direcionador de segundo estágio. E qual é o papel do direcionador de segundo estágio? Como é o nome desse direcionador? Ele é um direcionador de atividade. Qual é o papel desse direcionador de atividade? Custear os produtos. Então vejam, nós temos aqui 500 mil de recursos, esses 500 mil serão direcionados para as atividades conforme esse direcionador do primeiro estágio. Então esse direcionador do primeiro estágio, a gente denomina ele de direcionador de recursos. Direcionador de
recursos. Ou seja, vamos direcionar aqui 500 mil em recursos para 4 atividades. Vamos custear essas 4 atividades direcionando 500 mil de recursos. E aí estão as atividades custeadas. Qual é o papel desse direcionador? Custear as atividades. Ele é de primeiro estágio. É um direcionador de custos de primeiro estágio, o qual denominamos de direcionador de recursos. As atividades estando custeadas, então o foco agora é quem? É custear os serviços. E observem que esses serviços aqui, eles, para acontecerem, para serem prestados, eles se utilizaram dessas 4 atividades consideradas relevantes. Foram as únicas? Não, devem ter havido outras, mas essas foram as mais relevantes e que destacaram o custo de serviço de A e B. Então, vamos direcionar aqui 4 atividades para esses 2 serviços. Então, qual é o direcionador responsável pela distribuição dos custos das atividades aos 2 serviços? É aquele que causa o consumo do custo das atividades no serviço A ou no serviço B. Então, esse direcionador aqui é um direcionador de segundo estágio, o qual denominamos de direcionador de atividade. Qual é o papel desse direcionador de atividade? Custear os serviços, custear os objetos de custeio. Então é justamente isso que a gente vai responder agora. Já definimos aqui quais são os direcionadores, estão eles aqui. Número de horas de manutenção preventiva, que é o direcionador da atividade 1. Número de tempo dedicado pelos supervisores, que é o direcionador da atividade 3. E controlar o número de defeitos detectados e corrigidos, que é o direcionador da atividade 2. E número de pontos de inspeção de controle de qualidade, que é o direcionador da atividade de controlar a qualidade dos serviços. Então, vamos usar esse esquema aqui agora com base em quadros. Esse já veio definidos. A gente está trabalhando esse aqui. O direcionador que vai provocar o custo, o consumo desses custos indiretos por essas 4 atividades. No final, esse serviço A, eles vão somar quanto? O custo indireto deles? 500 mil. 500 mil. Somar o custo indireto de A com o custo indireto de B. 500 mil. Então vamos aos quadros. Então vejam aqui esse quadro. Como é que ele funciona, gente? Letra C. Calcular o custo indireto pelo custeio baseado em atividades. Já fizemos isso aqui, já identificamos que realizar a manutenção preventiva de equipamentos tem como direcionador o número de horas de manutenção corretiva. Realizar a manutenção corretiva de equipamentos tem como direcionador o número de defeitos detectados e corrigidos. Já fizemos aqui, já apontamos os direcionadores. E agora vamos estabelecer essas proporções aqui, ó, essas proporções. Observem que realizar a manutenção corretiva de equipamentos, vejam, realizar a manutenção corretiva de equipamentos vai apresentar as seguintes proporções. Vocês vão me ajudar o seguinte. Qual foi o direcionador aqui? O primeiro, número de horas de manutenção preventiva. Quais são as proporções? 1.000 e 5.000. Observem, 1.000 e 5.000. Ou seja, eu tenho aqui 6.000. Olha só, gente, eu tenho aqui 6.000. E eu quero estabelecer aqui as proporções. Eu poderia até colocar aqui 1.000 e 5.000, mas vamos esquecer isso. As proporções aqui serão quais? 1.000 dividido por 6.000, eu terei para A 1/6. 5.000 dividido por 6.000, eu terei para B 5/6. É exatamente isso. A proporção 1.000 com 5.000, o total aqui dá quanto? Dá 6.000. Então vamos às proporções. Então eu tenho para A 1/6 e para B 5. São as proporções. Realizar a manutenção corretiva de equipamentos
Qual é a atividade? Qual o direcionador? Número de defeitos detectados e corrigidos. Número de defeitos detectados e corrigidos, eu tenho quantos aqui no final, ao final? Temos 50. Então veja, 10 de 50 para A dá quanto? 20%. 40 de 50 para B corresponde a quanto? A 80%. São as proporções. Então, observem que o serviço A, ele apresenta quanto? 10 de defeitos detectados e corrigidos, mais 10 de 50. 10 de 50 corresponde a quanto aqui? A 20%. E B, 40 de 50, o que corresponde a quanto? A 80%. Supervisionar serviços, 70 mil. Supervisionar serviços. Qual é o direcionador dessa atividade de supervisionar serviço? Tempo dedicado pelos supervisores. Tempo dedicado pelos supervisores, temos aqui 25% e 75%. 25% e 75%. Controlar a qualidade dos serviços apresenta como direcionador número de pontos de inspeção de controle de qualidade. Controlar a qualidade dos serviços, número de pontos de inspeção de controle de qualidade. Quantos pontos de inspeção de controle de qualidade nós temos? 20 mais 80, temos aqui quanto? 100. Então, qual é a representatividade, a proporção? 20 de 100, eu tenho quanto? 20%. Aqui, ó, 20%. 80 de 100, obviamente que nós temos quanto? 80%. Feitas essas proporções, o que é que vai acontecer aqui, gente? Ó, o que é que vai acontecer? Essa atividade, realizar manutenção preventiva de equipamentos, qual é o custo dela? O custo dela, 150 mil. Então eu chego aqui, ó, 150 mil foi o custo indireto dessa atividade. E essa atividade, o que provocou o consumo de 150 mil? 6.000 horas de manutenção preventiva. Olha, realizar manutenção preventiva 150 mil, o que foi que provocou o consumo de 150 mil por essa atividade? Por que essa atividade custou 150 mil? Qual foi o direcionador? Foram 6.000 horas, sendo 1.000 para A e 5.000 para B. Qual foi a proporção? 1/6 para A e 5/6 para B. Então a gente vai pegar aqui 1/6 de 150 mil, ou seja, 150 mil dividido por 6, teremos aqui 25 mil. Olha, eu estou pegando 150 mil e dividido por 6. 150 mil no serviço A, vezes 1 dividido por 6. Aqui, 150 mil dividido por quanto, gente? Eu vou pegar o quê? 5/6 de 150 mil. O que vai corresponder a quanto aqui? A 125 mil. É só pegar 150 mil, multiplica por 5 e divide por 6. Eu vou encontrar 125 mil. Totalizando, o serviço A recebe 25 mil da primeira atividade e o serviço B 125 mil. Realizar manutenção corretiva de equipamentos, qual é o custo dela? 180 mil. 180 mil. 180 mil, como é que a gente vai distribuir isso aqui? Ora, qual é a distribuição aqui? 20% para A, 20% para A, o que vai corresponder a 36 mil, e 80% para B, 80% de 180 mil, o que vai corresponder a 144 mil. A terceira atividade, supervisionar serviço, ela apresenta quanto de custo indireto? 70 mil. 70 mil é o custo indireto da atividade de supervisionar serviços. Qual foi a proporção estabelecida para ela? 25% para A e 75% para B. Isso mostra que o serviço A vai absorver quanto? 25% de 70 mil. 25% de 70 mil vai corresponder a quanto? A 17.500. E 75% de 70 mil, 52.000.
e 500. Controlar a qualidade dos serviços é uma atividade que vai custar quanto? 100 mil. Quais são as proporções? 20% para A, 20 mil, e 80% para B, 80 mil. Feito isso, qual vai ser o custo indireto de A? Eu vou somar quanto aqui? 25, custo indireto total de A. 25 mil, que recebeu da manutenção preventiva, 36 mil da segunda atividade, 17.500 da terceira e 20 mil da quarta, totalizando quanto aqui? 98.500. Da atividade B, vamos somar 125 mil mais 144 mil, atividade B não, desculpa, serviço B, 125 mil mais 144 mil mais 52.500 mais 80 mil, o que vai corresponder a quanto aqui? A 401.500, totalizando os 500 mil. Então, observem que nós custeamos os serviços A e B de acordo com as atividades. Então, aqui temos um custeio baseado em atividades, porque isso aqui são as atividades. Custeamos A e B com base nas atividades. E agora, vamos, já que a gente tem o custo indireto de A pelo ABC e o custo indireto de B pelo ABC, vamos fazer os cálculos para fechar a questão. Então, para fechar a questão, na letra D, o valor e o percentual de lucro bruto de cada produto em relação à receita, segundo cada uma das três abordagens. Usamos duas abordagens aqui, a abordagem tradicional e a abordagem do custeio ABC. Então, vamos ver como é que ficou o custo total de cada produto. Aqui, ó. Seguindo a abordagem tradicional, quando nós adotamos como critério de rateio o custo direto, nós vimos o seguinte: matéria-prima e mão de obra direta, isso não está bem claro aqui, mas a gente pode garantir o seguinte, que esse quadro aqui, isso aqui, ó, corresponde aos custos diretos. Olha, gente, isso aqui são os custos diretos. E os custos diretos de A representaram quanto? 455 mil. Os custos diretos de A representaram quanto? 455 mil. O custo direto de B foi quanto? 245 mil. Então temos 455 mil para A e 245 mil para B. Qual foi o custo indireto quando nós distribuímos 500 mil com base no custo direto? Qual foi o custo indireto que nós encontramos? Ora, nós vimos lá 325 mil para A e 175 mil para B. E como ficou o custo total? 780 mil de A e 420 mil de B. Vejam, quando a gente distribui o custo indireto, tendo como base o custeio tradicional, o custo direto, critério de rateio, o custo direto, foi o que a gente viu na letra A, a gente tem o seguinte custo aqui para A, 780 mil e 420 mil para B. Quando a gente vai usar como critério de rateio a mão de obra direta, sabemos que o custo direto de A continua sendo o mesmo. A diferença vai estar nos custos indiretos. 455 mil para A e 245 mil para B. Então, o custo indireto vai mudar aqui. Quando nós distribuímos 500 mil, tendo como base de rateio a mão de obra direta, como ficou a distribuição para A dos 500 mil? A recebeu 312.500 e B 187.500. Fizemos isso no primeiro quadro, lá nas letras A e B. Aqui é a B. Totalizando aqui, vamos ter quanto? 767.500 e o serviço B 432.500.
resolvemos aqui a letra A e aqui a letra B. O custo total de cada produto. Vejam que os custos diretos, eles não são alterados quando você muda de critério de rateio. Quando você altera o critério de rateio, o que altera é o custo indireto total de cada produto. Observem que quando o critério de rateio é o custo direto, A apresenta 325 mil, B 175. Quando a gente altera o custo para a mão de obra direta, o critério de rateio para a mão de obra direta, A já recebe um pouco menos e B um pouco mais. Essa é a diferença. E quando o custeio é o ABC ou ABC, esse custo direto continua sendo o mesmo, 455 mil, e B, 245 mil. Agora, o custo indireto, nós vimos antes, o custo indireto de A foi 98.500 e B, 401.500. Totalizando aqui para o serviço A, pelo custeio para ABC, 553.500. E para o serviço B, 646.500. O que é que chama a atenção aqui? Que a grande diferença está aqui no custo indireto. Observe que na visão tradicional, o serviço A recebe mais custo indireto que o serviço B, na visão tradicional. Quando você muda para o custeio ABC, vocês vão observar que o serviço B apresenta um custo indireto maior e, obviamente, um custo total maior. Então, observe a diferença, gente. Houve alguma mudança aqui? Sim, a mudança está localizada nos custos indiretos de produção. Que pelo custeio tradicional, seja o rateio com base no custo direto ou o rateio com base no custo de mão de obra direta, A vai sempre apresentar um custo maior que B. Maior que B. Quando a gente muda o chip e passa para o chip, para a metodologia do custeio ABC, vocês observam que A já apresenta um custo menor do que B. Mas A tem um direcionamento, uma correção, uma proposta mais justa, menos distorcida. É o que a literatura recomenda para a gente. E aqui no final a gente vai para as receitas para calcular o valor e o percentual de lucro bruto. A receita líquida de A, nós vimos que ela é de 790.715, 790.715. A receita líquida de B, 994.620. O custo total de A, aqui foi quem? Usando a mesma base aqui, 780 mil. O custo total de B, 175 mil. E aí a gente vai para o lucro bruto. Ora, é só subtrair aqui a receita menos o custo total. Teremos aqui quanto? 10.715. E aí a margem bruta vai ser de quanto? Lucro dividido por receita. O lucro dividido pela receita, o que vai corresponder a 1,36%. No serviço B, teremos aqui um custo de 175 mil e a receita de 994.625. Receita menos o custo, vamos ter aqui um lucro de quanto? 574.620. E aí um percentual de 57,77%. Quando a base de rateio é o custo de mão de obra direta, nós sabemos que a receita não muda. A receita continua sendo a mesma. A com a receita de 790 e 715. E aqui é B. B com a receita de 994.620. 994.620. O que vai alterar aqui é a composição do custo, porque A vai apresentar um custo de 767.500 e B um custo total de quanto?
de 432.500. Com isso, teremos aqui um lucro de 23.215 e aqui 562.120. 562.120. Com isso, teremos um percentual de uma margem bruta. Como é que a gente calcula essa margem bruta? Pega o lucro bruto e divide pela receita líquida. 10.715 dividido por 90.715, multiplicado por 100, 1,36. O mesmo raciocínio foi para B. E aqui em A a gente vai encontrar quanto? 23.215 dividido por 790.715, multiplicado por 100, vamos encontrar aqui 56,52%. É a margem bruta, ou seja, para cada 100 reais vendido de A, ela lucra 56,52. Como é que fica a margem bruta para o serviço B? Pega o lucro bruto e divide pela receita líquida. Lucro bruto dividido pela receita líquida. Terei quanto aqui? Para o serviço B. Desculpa, gente, eu troquei aqui as bolas. Na verdade, aqui o lucro bruto dividido pela receita líquida vai corresponder a 2,94%. E aqui no serviço B, o lucro bruto dividido pela receita líquida vai corresponder a 56,52%. Aqui no custeio ABC, vamos mudar isso aqui A e aqui B. Pelo custeio ABC, a gente vai verificar que vai haver uma mudança de comportamento nos resultados. A receita de A continua sendo a mesma, não altera, 790.715. O custo, a receita de B, 994.620, é o que nós sempre temos aqui no início. O custo vai alterar, porque o custo de A vai ser quanto? 553.500, 553.500 e o custo indireto de B, 401.500. Com isso, vamos ter um lucro bruto para A de 237.215 e para B, um lucro de 348.120. E como é que fica a margem bruta? 237.215 dividido por 790.715 vai dar uma margem bruta de 30%, ou seja, para cada 100 vendido, ela lucra 30. E aqui vai corresponder quanto? Essa relação. Lucro bruto dividido pela receita líquida. 35%. 35%. Então esse é o comportamento. Nas questões, eu vou exigir apenas o custeio ABC. Não vou exigir essa confrontação entre o ABC e o tradicional. Somente o ABC. Com base nesse raciocínio, vocês podem resolver o outro exercício, que é o 8.3 do livro. Ok, gente? Fica aqui a resolução do exercício 8.4.